Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 8 de maio, ainda vivendo a terceira semana da Páscoa. Hoje a família Capuchinha celebra o beato Jeremias de Valáquia. Ele viveu de 1556 a 1625. Ele era um frade capuchinho e não era sacerdote, e desempenhou diversas atividades em seus conventos, principalmente a de enfermeiro, na Itália. E o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o meu Pai que está no céu não o atrai, e eu o ressuscitarei ao terceiro dia. Está escrito nos profetas: e todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e foi instruído por ele, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, porque somente aquele que veio de Deus viu o Pai. Vós dissestes que os vossos pais comeram o pão do céu no deserto. Mas eu vos digo que os vossos pais não comeram o verdadeiro pão que veio do céu. Eles comeram aquele maná e morreram. E aqui está o pão que veio do céu. Eu sou o pão que veio do céu. E quem come desta carne não morrerá, mas viverá para sempre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem come deste pão viverá eternamente, porque ele veio para dar vida ao mundo. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. E muitas vezes eu tenho repetido aqui para vocês que a palavra de Deus não é um mero livro, mas que a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus de Nazaré, é uma palavra viva, porque nós podemos compreender a palavra de Deus em três dimensões. A dimensão viva, que é aquela palavra que ainda hoje ecoa pelo mundo e é capaz de congregar e suscitar homens e mulheres em todas as culturas, em todas as línguas, para poder exercer o ministério da profecia de Deus. Mas também nós temos a palavra escrita, que são as Sagradas Escrituras. E esta palavra escrita é aquela que foi codificada, que nós temos aí com os nossos livros da Santa Bíblia. E também nós temos a palavra de Deus vivida, que é a vida de cada santo e de cada santa que um dia também vivenciou a mesma palavra que hoje eu luto para viver, e você também. E como o apóstolo Paulo nós dizemos, não que tenhamos atingido essa meta, mas estamos correndo. Por isso nós vamos deixando para trás tudo aquilo que nos desviou, tudo aquilo que nos dispersou, tudo aquilo que nos desorientou, todos os ouros de tolo, para poder perseguir, olhando para frente, aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Porque aqui está a força viva da palavra. É o que acontece hoje na primeira leitura ainda dos Atos dos Apóstolos, onde nós encontramos dois personagens. Filipe e também um alto emissário da rainha Candance, um alto homem que está aí numa carroça, em seu carro, diz aí em seu carro, lendo o profeta Jeremias, a profecia do servo sofredor, porém ele não consegue compreender nada. E é o Espírito que vai dizer a Filipe: vai até ali, vai até ele, porque ali é um caminho deserto, mas está passando alguém e você vai iluminar a vida desta pessoa. Filipe se aproximou na força do Espírito, instruiu aquele homem na força do Espírito, e ele pergunta então: o que me impede de ser batizado? Filipe, após explicar toda a palavra para aquele homem, o mistério daquela palavra, a vida daquela palavra, ele foi batizado e Filipe desapareceu, e o homem continuou a sua viagem com o coração cheio de alegria, porque o encontro com a palavra de Deus produz alegria. O encontro com a palavra de Deus produz paz. O encontro com a palavra de Deus produz justiça. Também uma mudança profunda de vida. Uma mudança profunda. Então aqui está a força viva da palavra de Deus que Jesus agora vai dizer.
Em verdade eu vos digo, ninguém pode vir a mim se o meu Pai que está no céu não o atrai. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está um fato muito importante para mim e para você, que a igreja hoje tenta passar para mim e para você com palavras diferentes. Por exemplo, experiência querigmática, iniciação cristã. Todos esses termos que a igreja usa hoje é tão só uma palavra. Encontrar-se com o Senhor, experimentar a força viva do Senhor, se deixar renovar pela força do Senhor. É a experiência luminosa, uma experiência profunda que ilumina o coração da pessoa, ilumina a vida da pessoa e traz transformações também profundas e não periféricas. Por isso Jesus vai dizer, não é automaticamente. Não é porque eu ensino Bíblia que alguém vai até Jesus. Não é porque uma pessoa fica 30 anos numa sala de catequese que vai a Jesus. Não é porque um rapaz fica num seminário a vida toda que vai compreender o mistério de Jesus. Não é porque uma moça também fica no convento ou um rapaz fica no convento a vida toda e que vai entender os mistérios de Jesus. Não é porque alguém frequenta todas as universidades teológicas de todas as ciências que vai compreender esse mistério de Jesus. É preciso que o Pai manifeste. Por isso Jesus vai dizer, ninguém vem a mim se o meu Pai que está no céu não o atrai. E agora Jesus vai dizer, e eu lhe darei a vida eterna. Está escrito nos profetas, e todos serão discípulos de Deus. E todos serão discípulos de Deus. Acompanhe então a argumentação de Jesus agora. Todo aquele que escutou o Pai, não só escutar. Escutar, nós escutamos muitas coisas. Escutamos na televisão, nos filmes, nos livros, nas classes. Escutamos inúmeras informações sobre Jesus. Temos inúmeras informações sobre ele. Histórica, geográfica, antropológica, todas as ciências possíveis. Todo aquele que escutou o Pai. E agora vem o segundo. Não é só escutar, mas que fora instruído por ele. Escutar e ser instruído. Porque é o Pai que instrui a mim. É o Pai que instrui a você. Vinde, Espírito Santo, iluminai as trevas do meu coração. Ou iluminai, Senhor, o meu entendimento, iluminai a minha inteligência. O ressuscitado vai iluminar a inteligência dos discípulos para que eles pudessem compreender o mistério da ressurreição. E Jesus vai dizer então, aquele que escutou o Pai e foi instruído por ele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, porque só aquele que viveu em Deus e desceu dali, viu o Pai. Então agora começamos aquele assunto que estamos desenvolvendo durante todos esses dias, que é o capítulo 6 de João, que vai falar do pão do céu. Eu sou o pão da vida. Novamente se coloca diante de mim, de você, esse grande desafio. Acreditar que naquele pão e naquele vinho está o corpo e o sangue de Jesus. E nem todos conseguem, nem todos conseguiram. No ensinamento de Jesus, nem todos foram instruídos pelo Pai. Porque para professar a presença real de Jesus naquele pão e naquele vinho, necessitamos dos olhos do Espírito. Somente nos olhos do Espírito. Como Jesus é Deus, só pelo Espírito podemos reconhecer isto. Como o Pai é um Espírito perfeitíssimo, só no Espírito nós podemos compreender isto. No mistério da igreja, também só no Espírito nós podemos compreender o mistério da igreja. E de tal modo os sacramentos também. Caso contrário, seremos nós também reprovados. Como foram reprovados aqueles primeiros que viram Jesus em sua corporeidade, mas não acreditaram que era o Filho de Deus, o Salvador. E de modo que eu e você também podemos incorrer nesse grande risco de vermos ali o pão e o vinho e não crermos que ali está presente realmente em corpo, alma e divindade o Senhor. E Jesus vai dizer, eu sou o pão que veio do céu. Aquele que come de mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Eu sou o pão vivo que veio do céu, descido do céu. E quem come desse pão viverá eternamente, porque a minha carne foi dada para a vida do mundo. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você, então, a mergulharmos um pouco mais nesse mistério eucarístico. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Beato Jeremias Valacqua, rogai por nós. Paz e bem.